Durante a segunda metade do século XX, a maior potência militar do planeta se envolveu em um conflito que redefiniu para sempre o conceito de guerra moderna. Não foi uma guerra de trincheiras, não foi decidida por grandes batalhas campais. Foi uma guerra travada na selva, nas vilas, na mente dos soldados e pela primeira vez, diante das câmeras de televisão. Essa foi a Guerra do Vietnã. Após a Segunda Guerra Mundial, o Vietnã buscava se libertar do domínio colonial francês. Liderados por Ho Chi Minh, os vietnamitas do norte enfrentaram a França em uma longa guerra de independência, encerrada em 1954, com a decisiva derrota francesa na Batalha de Dien Bien Phu. O resultado foi a divisão temporária do país pelo paralelo 17, ao norte, um governo comunista, ao sul, um estado anticomunista apoiado pelos Estados Unidos. Em plena Guerra Fria, Washington passou a enxergar o Vietnã não como um país, mas como um símbolo. Segundo a chamada teoria do dominó, se o Vietnã caísse para o comunismo, toda a Ásia poderia seguir o mesmo caminho. Era o início de um envolvimento que se tornaria irreversível. Nos primeiros anos, os Estados Unidos enviaram apenas assessores militares, mas a instabilidade política no Vietnã do Sul e o fortalecimento do Vietcong, a guerrilha comunista, levaram a uma escalada rápida. Em 1964, após o controverso incidente do Golfo de Tonkin, o Congresso americano autorizou o uso amplo da força militar. Em 1965, tropas de combate começaram a desembarcar em massa. No auge do conflito, mais de 500 mil soldados americanos estavam no Vietnã. Era um exército altamente tecnológico, equipado com helicópteros de transporte Huey, bombardeiros estratégicos B-52, artilharia pesada e um poder aéreo sem precedentes. Mas o inimigo não jogava pelas mesmas regras. O Vietcong e o exército do Vietnã do Norte adotaram uma estratégia de guerra assimétrica. Evitavam confrontos diretos prolongados e apostavam em emboscadas, ataques rápidos e desaparecimento imediato. A selva era sua aliada, túneis subterrâneos se estendiam por quilômetros, permitindo esconder tropas, armas e hospitais inteiros. Armadilhas improvisadas, como estacas de bambu e minas artesanais, transformavam cada patrulha em um teste psicológico extremo. O inimigo raramente era visto, mas estava sempre presente. Para os soldados americanos, não havia frente de batalha clara. Qualquer aldeia podia ser hostil. Qualquer civil podia ser um combatente. Para tentar quebrar essa resistência invisível, os Estados Unidos recorreram a uma estratégia de desgaste. Bombardeios maciços foram realizados sobre o Vietnã do Norte e rotas de suprimento como a trilha Ho Chi Minh. O uso de napalm incendiava florestas inteiras. Agentes químicos, como o agente laranja, eram lançados para destruir plantações e eliminar cobertura vegetal. Militarmente, os números pareciam favoráveis aos americanos. As estatísticas de baixas inimigas eram constantemente divulgadas como sinal de progresso. Mas a guerra real estava tomando outro rumo. Em janeiro de 1968, durante o feriado do Ano Novo Lunar Vietnamita, conhecido como Tet, o conflito entrou em sua fase mais simbólica. Em uma ofensiva coordenada e simultânea, forças do Vietcong e do Vietnã do Norte atacaram mais de 100 cidades, bases militares e alvos estratégicos em todo o Vietnã do Sul. A ofensiva do Tet pegou os Estados Unidos de surpresa. Combates urbanos intensos ocorreram em cidades como Hue e Saigon. Guerrilheiros chegaram a invadir o complexo da embaixada americana, um golpe psicológico devastador. Militarmente, os ataques foram contidos e resultaram em enormes perdas para os comunistas, mas estrategicamente o impacto foi profundo. A ofensiva mostrou que o inimigo estava longe de ser derrotado. Pela primeira vez na história, uma guerra moderna era acompanhada diariamente pela televisão. Imagens de combates, vilas destruídas, soldados mortos e civis feridos chegavam diretamente às casas americanas. A narrativa oficial de que a vitória estava próxima começou a ruir. A opinião pública mudou. Protestos contra a guerra se espalharam pelos Estados Unidos e pelo mundo. Universidades se tornaram centros de resistência. Soldados retornavam traumatizados. A confiança no governo foi profundamente abalada. A guerra do Vietnã estava sendo perdida no campo da percepção.
Diante da pressão interna e dos custos crescentes, os Estados Unidos mudaram de estratégia. A partir do final da década de 1960, iniciou-se a chamada vietnamização do conflito, a retirada gradual das tropas americanas e a transferência da responsabilidade militar para o exército do Vietnã do Sul. Em 1973, os Acordos de Paris oficializaram a saída das forças americanas, mas a guerra não terminou ali. Sem o apoio direto dos Estados Unidos, o Vietnã do Sul enfraqueceu rapidamente. Em abril de 1975, tanques do Vietnã do Norte entraram em Saigon. Helicópteros evacuavam desesperadamente os últimos americanos do telhado da embaixada. A cidade caiu. O Vietnã foi reunificado sob um regime comunista. A Guerra do Vietnã deixou cicatrizes profundas. Estima-se que mais de 3 milhões de vietnamitas tenham morrido. Cerca de 58 mil soldados americanos perderam a vida. Milhões sofreram consequências físicas e psicológicas que durariam décadas. Esse conflito redefiniu a forma como guerras modernas seriam travadas e, sobretudo, como seriam percebidas pela sociedade. Nunca mais seria possível lutar uma guerra sem o julgamento da opinião pública global. O Vietnã provou que tecnologia não garante vitória, que números não substituem estratégia e que uma guerra pode ser perdida, mesmo sem uma derrota militar clara. A Guerra do Vietnã não terminou em um campo de batalha, ela terminou na mente das pessoas e mudou a história para sempre.